Meus caros amigos, bom dia. Estou novamente aqui com vocês para falar das minhas obras e das coisas do dia a dia. Repetindo, eu sou médico ginecologista obstetra, além de escritor. E o escritor, evidentemente, ele precisa ter uma vasta noção de literatura, ler absurdamente, e não só a literatura, como também os jornais, as informações, a importância de estar sempre bem informado. Além de que os jornais, eles trazem bastante informações, novidades sobre livros, cinemas, coisas que são bastante importantes para a nossa formação intelectual e mental. Por que estou falando sobre os jornais? Porque eu assino e leio 5 periódicos. Periódicos para os millennials são os jornais, as revistas que saem, os jornais diariamente, as revistas semanal ou mensalmente. Então eu leio a Folha, o Estadão, a revista Veja, a revista Cruzoé e o jornal A Cidade de São Paulo, a cidade de Ribeirão Preto. E por que eu estou dizendo isso também? Porque domingo passado, dia 27 de novembro, o jornal a Folha de São Paulo, em seu último caderno, que é a Ilustrada e Ilustríssima ao mesmo tempo, eles trouxeram um ensaio realmente muito bom, que eu gostaria de falar para vocês sobre isso. Esse ensaio, ele se chama na abertura, eles chamam de A Catedral Submersa, e depois no artigo principal, são 2, 3 páginas imensas, totalmente tomadas pelo ensaio, eles chamam de Afresco da Memória, porque eles tratam, para mim, a maior obra literária jamais escrita, que é Em Busca do Tempo Perdido, de Proust. É extraordinariamente a respeito da memória. Ele, conforme ele sente um odor de uma planta, a vista de um rio, ou então quando ele come aquele biscoito francês, a Madeleine, ele vem à alma, ele vem às recordações de sua vida toda, desde a infância, e ele vai escrevendo um livro imenso, baseado em suas memórias. São 7 volumes que chegam a 3, 4 mil páginas, mas é encantador, é maravilhoso. E como eu leio os jornais, eu interajo também com os jornais, e aí eu mandei para o fórum de leitor, para o painel de leitores da Folha, um texto mais ou menos assim. Desculpem a pretensão, mas no Roman Fleuve, guardem esse nome, o ciclo gestatório de um homem de minha autoria, lê-se no prólogo, podendo-se afirmar que se trata do mais ambicioso mergulho nas profundezas da alma humana desde a interpretação dos sonhos de Sigmund Freud. Talvez a mais corajosa autobiografia jamais publicada, segundo o extraordinário jornalista ribeirão-pretano Júlio Chiavenato. Bem, falando em Roman Fleuve, que eu citei sobre o meu livro, os franceses chamam, a tradução básica é Roman Fleuve seria um rio caudaloso. E eles chamam de Roman Fleuve as obras caudalosas, as obras grandes, maravilhosas, como, por exemplo, Guerra e Paz, de Tolstói, Os Miseráveis, de Victor Hugo, e principalmente essa coisa maravilhosa que é Em Busca de Tempo Perdido, de Proust. E eu posso considerar também o meu livro, O Ciclo Gestatório de um Homem, também como um Roman Fleuve, porque ele é uma obra caudalosa também, uma obra de cerca de 700 páginas. E ele é um relato autobiográfico onde se faz uma ampla abordagem, desde o nascimento até o destino final do homem, o encontro com o sagrado, não deixando nenhum tema humano fundamental sem ser abordado e dissecado, como a infância, a adolescência, o casamento, a separação, a educação dos filhos, além dos processos psicoterápicos aos quais eu fui submetido.
Nessa busca incessante de autoconhecimento faz-se uma das mais profundas reflexões sobre a alma humana desde a interpretação dos sonhos de Sigmund Freud. Então eu recomendo a vocês, porque é uma obra assim que muitos de vocês, ao ler esse relato, vão se sentir também na pele do autor, porque quase todos nós passamos por essas fases com os seus altos e baixos. E falo de um imenso trabalho de psicoterapia a que eu fui submetido, então eu creio que vai ajudá-los assim a realmente ter grandes reflexões e de repente alguns insights em sua própria vida. Então bom, agradeço a atenção, bom dia, muito obrigado.